Amém, gente. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vou ler a partir do verso 9. Talvez um dos textos mais simples e profundos ao mesmo tempo a respeito desse tema oração. Essa era uma característica de Jesus, não é? Ele pegava coisas que para nós são muito difíceis e simplificava com palavras muito simples, com exemplos muito simples, e nos revelava, e nos revelou, nos deixou revelada a vontade do Pai em relação a esses assuntos. E aqui ele vai falar especificamente sobre oração. Ele nos instrui sobre como a gente tem que orar, o que a nossa oração tem que representar. Vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. Acompanhando? Leia aí comigo, presta atenção na leitura. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, gente, Jesus estava aqui ensinando para a igreja recém-nascida, a primeira comunidade de cristãos ali, quais eram as regras do reino de Deus. Como é que no reino de Deus, que é essa realidade espiritual, que eu e você, que fizemos um compromisso público diante de Deus, com a igreja dele, que nos consideramos igreja espiritual, vivemos em comunhão com ele, estamos nesse reino, tem um assunto fundamental, que é o assunto do relacionamento com Deus. Oração é o meio por excelência de relacionamento com Deus. Uma pessoa que, por exemplo, está casada, mas não conversa com o cônjuge, ela não se relaciona com o cônjuge, né? Com o marido, com a esposa. Então, o relacionamento, ele começa quando começa diálogo, quando começa conversa, quando você tem prazer em conversar com aquela pessoa, você quer estar com ela, você quer gastar tempo com ela, né? Como disse o pastor Marcão outro dia, né? Do público, você fica lá, para desligar o telefone é uma dificuldade, porque você quer conversar, né? E com Deus não é diferente. Jesus está ensinando para nós aqui como é que acontece esse relacionamento com um ser que a gente não vê. Como é que você se relaciona com uma pessoa que você não vê simplesmente, né? E aí Jesus então estabelece aqui algumas coisas muito importantes. Por quê? Porque a oração é a espinha dorsal da nossa espiritualidade. Você quer ver uma igreja avivada, experimentar um grande avivamento, essa igreja necessariamente vai orar. Todos os grandes avivamentos começaram a partir de movimentos de oração, é claro, de volta à palavra, mas de oração também, não é? Por isso que quando o templo fica pronto, Deus fala para Salomão: olha, nesse lugar, toda vez que vocês me invocarem, orarem a mim, eu vou ouvir vocês do céu e vou vir e vou curar a terra de vocês e vou converter, e assim por diante. Por quê? Porque é para isso que existe a igreja, para ser um lugar de a gente restabelecer o nosso relacionamento com Deus. E aí a oração é o caminho por excelência, é o meio que Deus criou para esse relacionamento. Então, por outro lado, se você quer ver a sua própria vida espiritual minguar, acabar, morrer, simplesmente pare de usar esse meio. Pare de orar, pare de se relacionar com Deus. Faça de Deus esse ser distante, longe, inacessível, que ele não é. E ele mostrou na palavra dele que ele não é. Então, a gente não pode deixar de buscar isso. E a gente tem que ser aberto com Deus mesmo. Falar com ele: Deus, eu não tenho te buscado, eu não tenho orado, eu não tenho conversado com o Senhor.
E é interessante dizer que a Bíblia não fala que a gente sabe orar. Não é? Nenhum homem de Deus na Bíblia fala que a gente sabe orar. Pelo contrário, os discípulos de Jesus falaram, Jesus ensina a gente a orar, porque a gente não sabe orar. Tiago falou, vocês pedem, oram, mas não recebem nada, porque vocês pedem mal, para esbanjar nos prazeres de vocês. E Deus não está comprometido com essas vontades carnais de vocês. Tiago manda na lata, né? Não adianta querer usar a oração como uma forma de manipular Deus. A oração tem que ser um meio, acima de tudo, de ouvir Deus. Muitas vezes eu vim para a reunião de oração, por exemplo, achando que eu ia falar com Deus, abrir meu coração e sair daqui ouvindo um monte de coisa dele. Enquanto eu vou falando, Deus vai falando também ao meu coração. Enquanto eu vou pedindo certas coisas, Deus vai me mostrando que talvez ainda não seja o momento de Ele me dar aquelas coisas, que Ele simplesmente não vai me dar determinadas coisas, porque não foi da vontade dEle. É o momento em que Ele vai purificando o meu coração. E aí, aquela máxima que o pastor Antônio Elias sempre falava, talvez você já tenha ouvido essa expressão dezenas de vezes desse púlpito aqui do pastor Henrique, muita oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Acho que eu errei a ordem, né? Ou seja, a oração é o meio pelo qual Deus manifesta o seu poder em nós. É o meio pelo qual Deus vai quebrar a minha prepotência, não é? a minha arrogância. A gente sabe com a mente, pela palavra, que a humildade é uma virtude cristã maravilhosa. Mas em que momento o meu coração vai se derreter, se quebrantar e vai passar a agir de uma forma humilde, não mais daquela forma arrogante? No momento que eu começar a orar, e Deus vai começar a ministrar o meu coração, purificar o meu coração, não é, das coisas erradas. E.M. Bounds, um escritor famoso que viveu muito tempo atrás e escreveu muito sobre oração, ele diz o seguinte: o Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens, pessoas. Ele não vem sobre mecanismos, mas sobre homens de oração. De onde é que ele tirou isso? Da Bíblia. Na Bíblia você vê isso. Havia ordem no povo de Israel, havia ordem na igreja primitiva, havia ordem. Mas a Bíblia não aponta essa ordem, essa organização como meios de manifestação de Deus, mas sim o clamor do povo de Deus na presença dele. O templo de Salomão estava pronto. E Deus falou, olha, o templo pronto não basta. Tem que ser algo além disso. O templo é só um lugar. O que vai diferenciar ele de um lugar qualquer? O fato de que o meu povo naquele lugar vai me buscar de todo o seu coração. E aí eu vou ouvir, vou me relacionar com ele. Então, gente, você quer ser poderosamente usado por Deus? Comece sendo alguém fervoroso de oração, alguém que gosta de orar, gosta de falar com Deus, de se relacionar com Deus. E a oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso, que a gente acabou de ler, alguns interpretam essa oração como uma reza que deve ser repetida diariamente e às vezes até irrefletidamente, não é verdade? Tem gente que ora o Pai Nosso assim meio acelerado, meio para cumprir aquela oração ali. Mas, na verdade, Jesus em momento nenhum agiu dessa forma, como se estivesse formando uma cartilha para a gente ficar ali repetindo, né, mentalmente aquelas coisas. Não era isso que Jesus queria fazer quando revelou essa oração aqui. Quando ele falou, quando vocês orarem, vocês façam assim, ele estava falando quais conteúdos tem que estar na nossa experiência de oração. Então a oração do Pai Nosso não é uma reza pronta para ser repetida irrefletidamente. É apenas um manual de conteúdos que devem estar presentes nas nossas orações. Então como é que eu posso saber se eu estou orando de uma forma que agrada a Deus? Que eu sou imperfeito na oração, já sei. Mas como é que eu posso saber se a minha oração está agradando a Deus? Em primeiro lugar, o que Jesus diz é que a oração que agrada a Deus tem que acontecer em espírito de adoração
e reverência. Esse é o ponto principal e primeiro. Se você não está entendendo o ser diante de quem você está, não adianta nem você começar a orar. É isso que ele fala. No início, no verso 9, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lembra do pastor Ricardo Costa aqui no Go Inside? Não é o cara lá de cima, não é o seu camarada, é o Pai nosso que estás nos céus, é um Deus transcendente. Eu não estou aqui diante de alguém que eu posso convencer de que eu sou um cara bacana, um cara legal, meu camarada. Não é alguém que eu posso manipular. Ele é um Deus elevado, transcendente, perfeito, santo, santo, santo. Por isso eu preciso entrar nesse ambiente de oração, de relacionamento com Ele, entendendo esse conteúdo básico, porque senão a minha oração, como se costuma dizer, não passa do teto, não é? Não chega definitivamente ao altar de Deus. Ele termina no verso 13 dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, em primeiro lugar, esse espírito de adoração e de reverência. Eu sei diante de quem eu estou, e eu temo a Ele, e eu sei que Ele pode tanto me disciplinar, me corrigir, como também me usar, como também me abençoar, e eu sei aquele diante de quem eu estou. O primeiro livro que eu li quando eu me converti foi O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Quem aqui já leu O Discípulo? Ninguém leu? Isso é um livro novo, já deve ter uns 70 anos que ele escreveu esse livro. Estou brincando. Na época que eu li já era um livro velho, que minha mãe tinha lido e tudo mais. Era um livro clássico, um livro interessante de ser lido, quem quiser ler depois. O Discípulo, de um cara argentino chamado Juan Carlos Ortiz. E o primeiro capítulo do livro, ele fala exatamente sobre quem é o Senhor e quem é o servo. E ele diz que às vezes a gente se aproxima de Deus e ora e fala com Ele como se Ele fosse nosso servo. E a gente começa a pedir coisas para Deus e não inclui o elemento da adoração e da reverência, não é? Como se Deus fosse nosso servo. E ele diz que quando ele percebeu a gravidade disso, ele estabeleceu uma regra. A regra era, toda vez que ele fosse orar, ele ia começar a oração dele reconhecendo a santidade, a glória de Deus, quem Deus era e assim por diante. Uma atitude de adoração. Esse é, sem dúvida nenhuma, um elemento fundamental. Não apenas oração, a nossa vida toda, até a nossa santificação, visa a glória de Deus. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 5,16, um pouco antes, não é? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Do mesmo jeito que a minha vida de coerência, de piedade, de santidade glorifica não a mim, mas a Deus, a minha atitude de oração também vai sempre glorificar a Deus, e deve ser uma atitude que acontece em glorificação a Deus. Então é o primeiro ponto-chave, sem o qual a gente não pode nem começar a orar. O segundo elemento, o segundo conteúdo da oração que a gente precisa aprender na nossa caminhada com Deus, está no verso 10, é o desejo de a gente se submeter à vontade dEle. Deus não se agrada de orações prontas, em que você diz para Deus o que você quer, porque a oração não é para nos colocar no centro da história, é para colocar Deus no centro da nossa história. É isso que a oração faz. Verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você coloca isso, você pode até não repetir exatamente essas palavras, mas é o conteúdo que Deus quer que você inclua nas suas orações. Senhor, eu não estou orando para desabafar com o Senhor quais são as minhas vontades e tentar me impor e tentar argumentar com o Senhor para convencer o Senhor de que as minhas ideias são melhores que as suas. Quando eu oro, Senhor, eu estou aqui simplesmente dizendo que a minha vida se enquadre na tua vontade revelada.
Então, algumas pessoas têm essa crise, Deus responde ou não responde a oração? A oração muda ou não muda a vontade de Deus? É claro que não. A oração nos muda e nos enquadra na vontade de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, Deus sempre vai responder as orações que estão condizendo com a vontade dele para a nossa vida. Assim como um pai não vai dar uma arma na mão de um filho criança. Não é? Seria loucura isso. Aquilo que o filho pedir, que for o alimento dele, o que vai trazer bem-estar para ele, o que vai trazer saúde para ele, o que vai expressar amor para ele, o pai vai dar. E é assim que funciona na lógica de Deus também. Então, oração tem que acontecer em submissão à vontade de Deus, senão não agrada a Deus, senão não chega a lugar nenhum. Jesus disse que o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês, já está presente. Vocês precisam apenas se submeter a esse reino, se enquadrar na vontade de Deus. O reino de Deus não é só aquela ideia futura, mas é uma ideia presente. A gente tem repetido isso para que a gente entenda, quando a gente lê a Bíblia, o que Deus quer dizer com o reino dele, não apenas como uma coisa transcendente, futura, mas presente e real. Em terceiro lugar, a oração que agrada a Deus acontece em espírito de dependência dele. Olha o que ele diz, olha que extremo, gente, no verso 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Para que está pedindo pão de cada dia, se na verdade o cara mesmo pode pegar a enxada, capinar um quintal e comprar o pão dele? Por que ele está pedindo isso a Deus? Porque quem entende quem Deus é e o que nós somos, sabe que mesmo aquilo que a gente conquista com as nossas mãos, é recebido de Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, tudo que a gente tem, a roupa que a gente está vestindo agora, a gente tem que olhar e falar, Senhor, obrigado, porque foi o Senhor que criou cada uma das substâncias usadas na produção dessas roupas. O Senhor é Senhor de todas as coisas, e não apenas daquelas questões espirituais, mas de todas as coisas. Orar que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia é falar, Senhor, eu reconheço a tua mão, o teu cuidado, o teu senhorio nas mínimas coisas. Eu dependo do Senhor nas mínimas coisas. Eu não me sinto senhor das menores coisas que eu possuo ou posso conquistar. Uma vez que eu entreguei minha vida para o Senhor, Senhor é Senhor. O conceito de Senhor era parecido com o conceito de escravo que a gente teve aqui no Brasil colonial. Não havia tantos maus tratos como aconteceu aqui, mas era uma relação servil, e essa relação servil, ela também implicava em propriedade, ou seja, o servo era propriedade do seu dono. Então, quando a gente fala, Senhor, tudo que eu tenho é seu, é tudo mesmo, não apenas o que eu como, o que eu visto, mas o que eu sou, eu por completo. É esse reconhecimento de dependência, é esse autoesvaziamento, que é o caminho, de fato, para que eu cada vez mais diminua e ele cresça. Como João Batista falou a respeito de Jesus, agora é o momento dele crescer e eu diminuir. É o momento de eu morrer para que ele viva em mim. Em quarto lugar, a oração que agrada a Deus é uma oração em que há disposição para fazer essa relação com Ele se refletir nos relacionamentos, na horizontal. Olha que interessante, verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí ponto, legal, o cara está falando de perdão, Deus está falando aqui de perdão, revelando alguma coisa a respeito dessa atitude muito nobre, muito boa, não é? Mas ele não para aí não. Sabe o que ele diz no verso 14? Vejam que esse é o único conteúdo da oração que Jesus ensina, que quando ele acaba a oração, ele retoma esse conteúdo, para dizer, sabe o quê?
se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Gente, vocês já viram em algum lugar na Bíblia falando que Deus não vai perdoar? Colocando condição para o perdão? Em algum outro lugar tem esse tipo de imposição na Bíblia? É o único lugar em que Deus está falando assim: olha, eu levo tão a sério essa atitude de você não fazer com o outro o que eu fiz com você, ou seja, perdoar, que isso definitivamente interrompe o nosso relacionamento. Ao mesmo tempo em que quando a gente perdoa, a gente simplesmente mostra que entendeu o que Deus fez conosco. Reter o perdão é meio que se colocar por cima. Estou por cima. Eu não sou igual ao outro ser humano. Eu ainda me vejo acima dele. Por isso eu me sinto no direito de não perdoar. Porque, e aí Deus está falando, não tem direito. Não tem. Porque se você retém o perdão, você está achando que você, de algum modo, é melhor do que ele. E não é. Você é tão miserável quanto. Feito da mesma matéria. Coração também, pecador, miserável. E precisa liberar o perdão. Porque o perdão pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus totalmente. Pode travar a nossa relação com Deus. Pode bloquear esse fluxo na nossa relação com Deus. 1 João 4:20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É totalmente absurdo. Jesus, na verdade, não mandou a gente amar os irmãos a quem a gente vê só, não. Ele falou que a gente tem que amar os nossos inimigos. É pior ainda, é mais grave ainda. Quando é que eu sou capacitado a amar os inimigos? Quando eu entendo que tipo de forças estão por trás dele. Diabólicas. Aí, discernindo essas forças diabólicas dele contra mim, eu sou capaz de perceber isso. Não foi isso que Jesus fez na cruz, quando estava sendo apedrejado? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão depois, em Atos 7, repete a mesma atitude, não é? Sendo apedrejado também. Jesus estava sendo crucificado, Estevão estava sendo apedrejado, e Estevão então lembra das palavras do Senhor, provavelmente diz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. São meus inimigos, mas nem sabem por que têm tanto ódio de mim. Eu sei por que eles têm ódio de mim. Porque eu estou vivendo aquilo que o Senhor me chamou para viver, mas eles não entendem. Por isso, gente, a gente precisa orar com disposição de perdoar, liberar o perdão. Isso é fundamental. E se a gente não rever isso, a gente pode, sem dúvida nenhuma, se distanciar de Deus. Quinto e último ponto aqui, para a gente encerrar. Quinta lição, quinto conteúdo sobre a oração que Jesus ensina no verso 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é um conteúdo fundamental, ou seja, entendimento das coisas espirituais, entendimento de que a gente está dentro de uma guerra. É muito bonito a gente sair por aí falando: pô, agora eu sou discípulo de Jesus, estou firme, no Evangelho, estou seguindo a Deus e tal. Mas você precisa entender que quando você entra nessa caminhada com Deus, você entra numa guerra. É verdade que você está no exército certo, você está no lado certo da guerra, no lado do bem. Mas você está numa guerra, e você precisa se preparar para isso, precisa ter discernimento disso. E essa guerra, gente, tem inimigos fora de nós, tem principados e potestades, demônios atuando e armando ciladas contra nós. Mas é interessante que Jesus sequer está falando disso aqui. Ele começa falando do nosso próprio coração. Não nos deixe cair em tentação. Não deixe o nosso coração se render diante de tentações, de possibilidades destruidoras, pecaminosas. Mas me livra do mal. Esse mal está fora, mas está dentro também.
A maior parte das vezes que a gente não cai por causa de armadilhas do diabo. A gente cai porque a gente mesmo não alimentou o espírito e a carne foi tomando lugar e a gente começou a agir mal e não percebeu isso. E daqui a pouco deixou o monstro sair do porão da alma, como disse o poeta Marco Antônio Afonso, né? No Fruto Sagrado. O monstro que mora no porão da alma veio para fora. E aí, gente, Tiago capítulo 5, verso 16, talvez alguns tenham isso de cabeça aí. O que ele diz? Confessem os pecados de vocês uns aos outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. Confissão, abrir o coração, pedir oração para o outro, né? Abrir o coração em relação a fraquezas, a pecados, a lutas. Às vezes não é pecado nenhum, é uma luta que você está enfrentando, né? E você simplesmente não sabe como sair dela. Então, a oração é um meio de cura para essas coisas. E às vezes é preciso confissão também. Confissão para que a oração aconteça e a cura brote para a glória de Deus. Então, gente, queria concluir aqui lembrando, diante da palavra de Deus, quais são os conteúdos que tem que estar presentes na minha e na sua oração. Em primeiro lugar, senso de reverência de quem Deus é, do ser que Ele é transcendente, santo, perfeito, e eu não posso chegar diante dEle como um camarada qualquer. Atitude de adoração, atitude de disposição de obedecer à vontade dEle, não impor a minha vontade através da oração, porque isso não agradaria a Ele. Atitude de dependência, até o pão que a gente come, a gente depende dEle. Atitude de perdão e disposição para tratar os relacionamentos uns com os outros. Para isso que existe oração também. Senhor, me perdoa, porque eu tenho perdoado as pessoas. E aí eu sei que assim o Senhor vai me perdoar. E também uma atitude de vigilância contra as tentações e as pressões do pecado. Vamos fazer essa oração agora, gente? Feche os olhos aí. Queria que você tivesse um momento de oração agora, de 1 ou 2 minutos, em que você tente incluir na sua oração, nesse momento, esses elementos que a gente falou aqui agora, esses elementos sobre os quais Jesus ensinou nessa oração. E a gente vai ter esse minuto de silêncio, você faça essa oração breve e coloque diante de Deus a sua vida em oração.